Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Jornada em Rede, um programa que une vozes, saberes e luta pela agroecologia no Paraná e no Brasil. Falamos diretamente da 22ª Jornada da Agroecologia, aqui no campus Politécnico da UFPR. Eu me chamo João Vitor Corrêa, sou estudante de jornalismo e integrante do projeto A Escola, da Universidade Federal do Paraná, e nesse encontro iremos falar com a professora Kátia Izaguirre, coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão ECOA, e com a Luísa Guimarães, estudante de Direito e integrante do ECOA. Sejam bem-vindos. Para iniciar nossa conversa, eu quero perguntar para vocês como que foi a trajetória acadêmica de vocês e o que levou vocês a trabalharem com a agroecologia e com o direito ambiental. É uma pergunta longa, né? Vamos lá. Eu fiz uma reflexão sobre isso há algum tempo atrás, né? Justamente quando acho que foi agora até na jornada, assim, que uma das companheiras me falou, tipo, mas você começou com direito ambiental desde quando? Aí a resposta automática que veio para mim era desde sempre. Aí eu parei para refletir sobre isso e falei assim, mas desde sempre quando? Né? Aí eu fui me lembrar, né, e me recordar, por exemplo, que uma das minhas avós, né, ela era da região do Contestado, ela já faleceu, e ela era benzedeira. E assim, uma das coisas que sempre me chamou a atenção foi o quintal da casa dela. Porque no quintal da casa dela a gente tinha planta medicinal, tinha flor, tinha abacate, tinha limão, tinha romã, tinha feijão, tinha mandioca, tinha café, né? E para mim aquilo sempre foi algo assim muito acolhedor, né? Eu sempre acho que cresci nesse meio, foi bem importante. E depois, né, já na universidade e tal, eu sempre fui uma pessoa que gostava de fazer trilha, montanha, enfim, etc. Então, acho que, de certa forma, acho que aquele aprendizado com a minha avó, com relação às ervas, com relação às plantas, foi algo que eu fui carregando, né? E o direito ambiental, ele chega depois, porque o direito ambiental, na minha graduação, ele não fazia parte, nem da grade, né? Era uma coisa assim, inclusive que alguns professores da época olhavam para a gente na sala de aula e falavam, olha, esse direito pode ser uma moda, ele vai vir, mas logo vai passar, tal, etc. E, né, eu sempre. É engraçado falar aqui no Centro Politécnico sobre isso, porque grande parte dos meus amigos e amigas eram do Centro Politécnico. Eu fiz grande parte dos meus estudos aqui, né? E com os meus colegas a gente sempre debatia sobre a questão ambiental, sobre a importância de se ter, e eu comentava: olha, o direito ainda está um pouco mais atrás com relação a isso, tal. E, de fato, foi algo assim que eu fui buscando através da minha vida pessoal, né? E calhou a oportunidade, quando eu estava dando aula na Unicuritiba, né, de dar aula de direito ambiental. Para mim foi nossa, porque depois de algum tempo, né, de 2009 para frente, ele entrou na grade. E aí sim, a gente começou a ter disciplina de direito ambiental, né. A relação com a agroecologia é um pouco mais longe também, porque foi no meu doutorado, né. Quando eu fiz o doutorado, eu queria, né, imagine, eu tive uma formação no direito. Aí, trabalhando a questão ambiental, eu entendia que era insuficiente. Aí eu tinha que buscar, na minha cabeça, à época, outros conhecimentos que me permitissem entender melhor a questão ambiental, né? Entender quais são as definições de impacto, enfim, como realmente a gente pensar em equidade ambiental a partir de fatores concretos. E a partir daí eu fui para um programa de pós-graduação em meio ambiente e desenvolvimento, que é um programa interdisciplinar. E nesse programa interdisciplinar, ele é interessante porque você não entra tradicionalmente na pós-graduação, você tem que entrar com projeto, né? Nesses programas você não entra com projeto. No interdisciplinar, você faz um projeto coletivo que você constrói junto com pessoas de diferentes áreas do conhecimento. Então, aí é um primeiro desafio, né? Para depois, sim, fazer a sua tese individual. E nessa trajetória, nós buscávamos pesquisas que fossem interessantes para pessoas de diferentes formações. E uma das questões que chegou para a gente foi a questão alimentar. E daí, na questão alimentar, é que eu encontro a agroecologia, porque uma das nossas pesquisas foi com uma rede
do qual faz parte uma das entidades integrantes aqui da jornada, que é a Associação para o Desenvolvimento da Agroecologia. E essa associação, né, ela depois, quando eu entrei como professora, foi responsável, inclusive, por acolher o ECOA, né? A primeira formação do ECOA foi, inclusive, um projeto de extensão que era sobre políticas públicas para a agricultura familiar agroecológica, né, em que, depois que eu defendi a tese, passei grande parte do tempo da minha tese dialogando sobre a agroecologia com os agricultores e agricultoras da AOPA. E quando eu entrei e passei no concurso, eu falei, gente, não é certo eu simplesmente que retorno eu vou dar da minha tese para essas pessoas que tanto me ajudaram, né? E eu conversei com a associação e falei, olha, eu gostaria muito de fazer um projeto de extensão em que a gente falasse sobre políticas públicas, né? Em que a gente construísse junto, de repente, referências, e que também, a partir do direito, que era o olhar que a gente tinha, à época, conseguisse reunir esforços para que a gente sanasse dúvidas, ou enfim, construísse políticas públicas mesmo. Acho que a função da extensão, ela não é levar o saber para, né, pessoas. Paulo Freire já falava isso. A extensão se constrói, né? E aí a gente construiu uma série de conhecimentos muito interessantes. E o ECOA começou a participar das jornadas de agroecologia na sua 16ª edição, né, que foi em Irati. E a partir daí a gente nunca deixou de lado, porque para nós essa atividade aqui, esse mergulho nas questões relacionadas à agrobiodiversidade, né, assim que eu chamo, é uma oportunidade sem igual para a gente dialogar com pessoas que estão no campo, né, e também para a gente aprender sobre questões que são muito estruturantes e que o direito, muitas vezes, não vou dizer que não enxerga, porque temos legislação para isso, mas muitas vezes ele não funciona de forma a atender às necessidades sociais desses grupos, né, da agricultura familiar e camponesa como deveria. Então, assim, resumo, né? Eu poderia falar isso para você. E você, Luísa, como que você conheceu o projeto? Desde quando você participa e quais ações que você... Então, a minha trajetória ainda ela acontece aqui, né? Ela passa por esse caminho, e a jornada ela também tem muito do que a gente trabalha dentro do ECOA, né? Isso também é bem legal estar aqui dividindo esse espaço. Eu sou do interior, né? Sou de Telêmaco Borba, atualmente moro aqui em Curitiba, então, querendo ou não, também a minha formação passou por esses caminhos e que fizeram me desaguar no ECOA, né? No direito, que é uma coisa que a gente não vê muito, né? Temas tão reflexivos assim, e abertos mesmo, que se constrói com o território, né? Então, isso é uma coisa que chamou bastante atenção. Eu entrei, né, no direito UFPR, então, já no novo currículo, que é um currículo que curriculariza a extensão, né? Então, eu tive prática extensionista no meu primeiro ano, que me fez ter contato com o ECOA também. Comecei a ter interesse pelo direito ambiental, que foi onde também me fez ter espaço para as críticas e reflexões pelo direito, né? Porque a gente tem, querendo ou não, ainda um modelo estrutural muito rígido e fixo de ideias dentro do direito. Então, o ECOA foi um grupo de extensão que eu pude ver como a prática do direito ela se constrói com outros saberes. Então, acho que foi muito isso que me fez ir de encontro ao ECOA, né? Hoje já faz quase 2 anos. Eu sou extensionista, né? Também fiz iniciação científica, pesquisando cultura indígena, que foi bem interessante também. Então, toda essa discussão sobre saberes tradicionais mesmo e a construção de onde o direito se encaixa, né? O que ele pode fazer por esses sujeitos de direitos. Então, é isso, eu acho que de maneira bem resumida foi, querendo ou não, acho que a extensão e o ECOA, né, fazendo parte disso, foi onde eu achei um espaço para a gente debater e para pensar temas críticas do direito. Eu gostaria de saber como é que ocorre o diálogo entre o saber popular e o conhecimento científico.
Bom, é um diálogo que tem que acontecer de forma cada vez mais profunda, eu acho, né? Não é nem achismos, né? São certezas. Eu acho que a primeira dificuldade que se tem muito hoje em dia é de igualar esses saberes, né? Porque nós estamos na academia, estudamos, fizemos graduação, mestrado, doutorado, enfim, mas a gente tem ensinamentos que não tem faculdade alguma que possa passar para a gente com tanta intensidade, né? Eu me lembro de eu fiz, uma época atrás, eu passei um período na Floresta Nacional do Tapajós, né, que fica na região de Santarém, e fiz uma andança na floresta com o Lourenço, que era um seringueiro, que acompanhou a mim e meu companheiro para fazer essa trilha na floresta. A gente dormiu na floresta e voltou no outro dia. E essa caminhada na floresta, ele foi contando histórias, foi contando sobre plantas, foi contando sobre conhecimentos de como cozinhar um determinado coquinho, de sementes, dos riscos de caminhar na floresta por causa das castanhas e tal. Foi assim, uma aula que eu vou dizer que se eu fosse, por exemplo, da biologia, por exemplo, eu ia ter muita dificuldade em achar uma aula dentro da faculdade que tivesse tanta intensidade, né? Então, acho que a primeira coisa é romper o preconceito de achar que os saberes ancestrais, os saberes locais, os saberes tradicionais são saberes que se colocam abaixo do conhecimento científico. Eu acho que não, não, eu acho que estão lado a lado e a gente tem que aprender a valorizar. Porque, por exemplo, né, uma das questões que a gente mais trabalha no ECO é a questão climática. E dentro dessa preocupação com a questão climática, muito se fala hoje das medidas de adaptação e mitigação para enfrentamento do aquecimento global e tudo mais. Só que, se a gente for pensar bem, a gente já tem práticas comunitárias, locais e tradicionais e ancestrais que acontecem, né? Sempre acontecem, sempre aconteceram. E elas são significativas porque, normalmente, essas áreas dos povos originários, tradicionais, enfim, de pessoas que têm outra relação com a natureza, como agricultores do movimento agroecológico, são áreas mais biodiversas. E, em consequência, tem mais proteção com relação aos eventos climáticos extremos. Então, nessas condições, você pode falar, bom, mas por que uma hierarquia entre saberes? Né? Se a gente pode... O desafio eu acho que ter espaço, e a universidade pública é um espaço para isso, para que a gente consiga que a gente tenha como fazer esse encontro de saberes, né? E ter um espaço igual para a gente dialogar sobre temas que são relevantes e construir junto. Eu acho que esse é o principal ponto. E vocês já observaram o impacto do ECOA nas comunidades que vocês trabalharam já? Olha, de certa forma, sim, né? Porque o ECOA, ele tem, na verdade, ele faz esse ano 10 anos de existência, né? Mas acho que até, se a gente contar os projetos de extensão anteriores que formaram o ECOA, a gente já pode dizer que teve alguns resultados bem significativos. Um deles, por exemplo, teve 2 que eu posso citar de exemplo. O primeiro deles foi que logo que a gente começou com essa parceria com a OPA, foi interessante porque, de início, eles não sabiam muito o que fazer com a gente, porque, normalmente, as associações para agricultura recebem muitas pessoas da agronomia para somar, e nós éramos estudantes e professora do direito, então, né, o que fazer com esse pessoal do direito, né? Chegava tudo arrumadinho para as reuniões e tal, e aí, no final, eles tiveram bastante questões, foram levantadas para a comercialização, e surgiu a iniciativa de criar uma cooperativa de produtos agroecológicos. E aí a gente, vamos dizer assim, acompanhou esse trabalho, trabalhou junto com todos para tentar criar condições de avaliação. Será que é mesmo uma boa criar uma cooperativa? Eles entenderam que sim, e a gente assessorou juridicamente a construção do que foi a primeira cooperativa de agricultores agroecológicos em rede nacional. Então, foi um resultado bastante legal, né? A gente fica bastante orgulhoso desse resultado, todos e todas do ECOA. E uma outra questão foi também
nessas oficinas, que a gente realizava oficinas de direitos. Em uma delas, a gente recebeu um convite da coordenação da associação, que à época era formada por mulheres, porque uma das mulheres agricultoras foi vítima de violência do seu companheiro, né, agiu com violência sobre ela. E surgiu essa discussão, mas enfim, o produto agroecológico é um produto que pode admitir violência de gênero, né? Claro, obviamente que não. E aí a gente construiu uma oficina junto com as coordenadoras, no qual foi colocado a importância de se ter, sim, o respeito às questões raciais, de gênero, para que a produção agroecológica fosse realmente, né? Acho que considerar agroecológico é considerar esse respeito, né, na perspectiva interseccional, e foi incluído no estatuto da associação essa regra, e depois no encontro ampliado da rede da qual faz parte essa associação também foi incluído. Então, são 2 resultados que a gente tem muito orgulho, né, felicidade de compartilhar, mas foram resultados que só foram possíveis porque a comunidade assim quis e porque a gente conseguiu construir junto, né? Isso. E existe algum tipo de resistência no meio jurídico e acadêmico que vocês conseguem visualizar? Quer começar? Então, eu acho que até essa é a experiência que a gente tem dentro da universidade, que com certeza já é um ambiente muito mais plural, eu acredito, de discussões, né, que abarca essa variedade de discussões, mas ainda assim, especialmente no campo do direito, né, que sempre é um saber assim muito rígido, como eu tinha dito, muito que vem, né, na verdade, de uma tradição jurídica de ser rígido, de colocar à margem aquele que pensa tem outras perspectivas de vida. Então, a gente, querendo ou não, a gente ainda estuda muita referência do direito branco europeu, né, ocidental, então, que tem sempre uma linha muito, muito homogênea de pensar e existir, enfim, e de reprodução desse direito mesmo. E quando a gente pauta, né, dentro da faculdade mesmo, ou eventos que vão discutir saberes tradicionais, né, que vão fazer críticas mesmo a esse sistema hierarquizado de saberes, que a gente coloca, então, à tona aquilo que está acontecendo fora da universidade, que é as emergências climáticas, que todos ali dentro estão sentindo, todos estão sofrendo com isso. Claro que a gente também discute, né, comunidades e pessoas, enfim, várias intersecções que sofrem mais com essas emergências climáticas, com essas mudanças que estão acontecendo para o planeta inteiro. E quando a gente pauta isso dentro da universidade, não são todos que vão nos receber e querer discutir isso, porque talvez não é aquilo que vai dar dinheiro. E talvez isso seja uma pauta assim, que a gente experiencia dentro da faculdade, né? Então, como uma resistência de ainda não ser algo que seja visto com olhos mais carismáticos dentro do direito. Então, ainda assim, a gente tem resistência sobre temas como esse que o ECOA trata. A senhora quer complementar? Acho que eu só colocaria também que não é diferente de outras áreas do conhecimento, né? Se a gente for pensar bem, diferentes outras, nas ciências exatas, nas ciências duras, né, nas engenharias, no campo das biológicas, enfim, das ciências sociais aplicadas como economia, enfim, a gente tem um padrão cientificista de base moderna, que, como a Luísa falou, ele vem de uma referência, ele vem de uma única solução, né, e a gente pode abordar por diferentes caminhos, mas existe uma episteme, né, que normalmente sugere, por exemplo, a desvinculação do sujeito com o objeto, né? Você não falar em primeira pessoa na sua pesquisa, você não interagir com o que seria o seu objeto de pesquisa, né? Exato, pesquisa. E, ao mesmo tempo, a gente, quando, vamos dizer assim, vai pensar sobre esses temas, não tem como, né? Você vai falar de mudança climática se colocando como de fora, como? Né? Só se você sair do planeta, não tem outra condição. A agroecologia é a mesma coisa, né? Do que a gente se alimenta, né? Pensar o alimento na perspectiva política, enfim. Então, tem questões que eu acho que o direito, uma das vantagens que o conhecimento jurídico dá para a gente é a preocupação com os direitos humanos,
né? Então, nessa chave dos direitos humanos, a questão ambiental, a discussão da agroecologia, das mudanças climáticas, tem muito a se desenvolver. Mas, assim como as outras ciências, a gente tem obstáculos a transpor, né? Que passam assim por questionar exatamente que modelo de ciência que a gente quer para os dias de hoje, para garantir que as pessoas tenham um futuro, como eu falei num seminário que teve agora há pouco tempo, né? Falando sobre juventudes, por exemplo. O direito a ter futuro perpassa a gente reavaliar os padrões de ciência, de Estado e de sociedade que a gente conhece. E com relação a essa questão, você acha que a gente está evoluindo? Pergunta complexa, né? Eu acho assim, a gente teve avanços importantes na conquista de pautas que foram historicamente, né? Foram lutas históricas que eu acho que sempre devem ser lembradas na questão socioambiental, por exemplo, né? A luta de Chico Mendes, a luta dos povos que formaram a Aliança dos Povos da Floresta, para falar, por exemplo, que existia um outro modo de viver na Amazônia, que não necessariamente, né, a floresta precisa ser desmatada, porque tem outras formas de convívio com a natureza, como foram os seringueiros e as seringueiras, né? Da onde vem, né, a origem da trajetória de luta da atual ministra, né, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a ministra Marina Silva. Então, assim, a gente não pode, de certa forma, dizer que não existiram conquistas, porque elas aconteceram, né? Mas também, ao mesmo tempo, acho que uma função muito importante que se tem hoje é o combate à desinformação, né? Ou, enfim, às vezes a tentativa de manipulação dessa mesma informação, para dizer, às vezes, que algumas conquistas que são importantes acabam sendo invisibilizadas ou então tendo uma outra narrativa, né? Disso eu acho que é um ponto essencial que precisa ser trabalhado, né? E aí dizer, claro, retrocessos a gente enfrentou inúmeros, né? Com relação ao governo anterior, por exemplo, toda a pauta ambiental ela sofreu um retrocesso gigantesco. Então a gente tem uma reconstrução agora muito grande da agenda ambiental e ao mesmo tempo, né, questões que a todo momento atropelam essa tarefa de reconstrução, como é agora o conhecido PL da devastação, o projeto de lei 2159, né, que infelizmente vem num caminho, né, totalmente contrário ao que a gente pensa quando fala de segurança jurídica na área socioambiental. Né? Então, dá para dizer assim que a gente avança e retrocede, mas a luta está aí, está presente, as pessoas estão conscientes. Quanto mais as pessoas tiverem consciência e condições de ter informação para conseguir participar do processo de tomada de decisão, eu acho que a gente consegue frear os retrocessos. Né? E o que move vocês a continuar lutando nessa causa? Enfim, pode ser tanta. Essa resposta pode ter tantos caminhos, né? Eu acho que um muito importante é que o direito é disputa. Então, ele é disputa para a gente ser ferramenta de opressão e ser ferramenta de emancipação. Então, a gente, no campo mais progressista, a gente precisa, então, acreditar que o direito possa ser essa ferramenta, que ele possa trazer instrumentos que libertem as pessoas, que ajudem a sociedade e que possa realmente construir. Estou aqui muito feliz e muito encantada, assim, acho, com essa possibilidade de construir um outro modelo ou repensar essa ideia de desenvolvimento, mas com afeto, com troca, com diálogo. Eu acho que é por aí, né? Tem que ser. E a professora trouxe um livro, né? Você gostaria de comentar um pouco sobre ele? Eu trouxe esse livro aqui, eu pedi licença, que eu ia fazer uma pequena propaganda, né? Porque esse livro, ele... Será que dá para mostrar? Sim. Né? Agora, lê o título. Né? Agroecologia e Reforma Agrária Popular, um projeto ecológico das jornadas de agroecologia. Ele é da editora Expressão Popular e ele é coordenado pelo professor Alfio Brandenburg, que foi meu orientador de doutorado no meio ambiente de desenvolvimento. E nós organizamos esse livro, eu faço parte do grupo que ele coordena também, que é o Centro de Estudos Rurais, e a ideia desse livro foi manter a memória das jornadas de agroecologia. Então, para esse livro sair, a gente entrevistou
uma série de pessoas que fizeram parte da jornada desde a sua primeira edição, né, até a 19ª, e nós podemos observar quais foram, vamos dizer assim, cientificamente, quais são os pontos ou os eixos que a jornada de agroecologia trabalha e que ela dialoga tanto com o saber popular quanto com o saber científico. Né? Então, assim, é um livro que vai tratar, por exemplo, de pegar aqui um pouquinho, das questões de gênero, que vai abordar, né, as questões vinculadas, por exemplo, às estratégias de troca ou a reciprocidade dentro das jornadas de agroecologia, a construção de um saber fazer agroecológico, como ele se dá, a discussão dos acampamentos, a educação no campo, a juventude, a relação que a juventude tem com as jornadas agroecológicas. E eu pude contribuir com um capítulo que fala sobre a reforma agrária de base popular e integral. Então, assim, é um livro para quem quer conhecer um pouco mais das jornadas de agroecologia, né? Eu acho que esse livro ficou muito bonito e, ao mesmo tempo, o que ele representa, né? Ele é o resgate, ou ele é a manutenção de uma memória viva, em construção, né? Estava brincando aqui um pouquinho antes que ele parou na 19ª, né? Já está na hora da gente fazer o resgate do que foi a memória da 20ª, 21ª e agora a 22ª, com o trabalho de vocês, que já ajuda bastante na construção dessa memória, né, das jornadas. É isso que eu queria divulgar. A gente agradece a participação de vocês e eu gostaria que vocês fizessem um convite para quem está assistindo a gente para participar da jornada. Bom, né, então queria convidar todas e todes a virem para a Jornada de Agroecologia. O evento é um dos maiores eventos de extensão que participam mais de 60 entidades, e essas entidades vêm para, né, dialogar e construir, né, junto, coletivamente, em torno de um outro projeto de vida, da produção de alimento saudável, de justiça social e justiça ambiental. Então, tem muita coisa boa acontecendo, né, e fica o convite para que vocês venham conhecer e desfrutar aqui desses momentos bons que a gente está tendo aqui nesse espaço. Eu vou reforçar o convite, né, e também chamar aquela pessoa que nunca pensou em estar aqui na jornada. Eu acho que isso é muito importante. Essa pessoa que às vezes teve uma curiosidade, que vê a programação, vê como a gente, como é proposto, né, discussões importantes, cultura, alimentação boa e de qualidade. Então, que você venha participar, se entregue, porque eu acho que quando a gente chega aqui, a gente vê um mundo, né? É um mundo dentro da jornada, vê afeto, vê troca, vê solidariedade. Então, eu acho que todo mundo tem que conhecer pelo menos um pouquinho da jornada. Então, até domingo, confira a programação e venha participar. Mais uma vez, obrigado, Kátia, obrigado, Luísa, e obrigado a todos que acompanharam a nossa conversa. Sigam as redes sociais da jornada para ficar por dentro de tudo que está rolando nessa edição, e até a próxima. Até.